irmãs, meus irmãos, na verdade, a honra é minha de aqui estar. Poder rever nosso irmão Carvalho, Marcela, a senhora Deise, Norma, Gentil e tantos outros irmãos, Maurício, cada um dos irmãos que a gente encontra aqui é uma satisfação, uma alegria. Nós somos filhos desta casa. Aqui fui acolhido eu e minha esposa Valéria, quando cheguei tenente na academia, pelo querido casal, Gentil e Norma. É verdade que eles diziam que a gente era o karma deles, mas isso é só um detalhe. Nos tratavam com muito carinho. A gente vê que esta casa é um centro espírita modelar. Poucos núcleos da Cruzada têm o ambiente que aqui se forma. Mas também, quantos anos de casa? E a casa em si tem 45 anos, é isso? Então já teve uma bagagem. Lá em Campinas, nós... 41. Desculpa, eu fugi da escola. Quando nós em Campinas, nós vamos completar 5 anos de núcleo. Mas coisas que aqui aprendemos, usamos lá. E as pessoas que nos visitam falam, nossa, o ambiente aqui é um ambiente gostoso, a gente se sente acolhido. É porque a casa espírita é uma casa de família. É uma casa onde todos nós devemos nos sentir bem. A palestra que nós vamos fazer, ela é quase supérflua aqui, porque todos aqui já fazem esse trabalho. Mas como é bom a gente estudar e sempre voltar a observar as normas. A nossa apresentação, sumariamente, tem o tema de papel dos centros espíritas extraído das orientações da Federação Espírita Brasileira, Casa Máter do Espiritismo. Uma instituição que presta a este país e ao mundo uma contribuição inestimável. É muito interessante como o trabalho se desenvolve lá com grande carisma, com grande carinho. E quando a gente fala de Cruzada dos Unidades Espíritas, uma coisa que eu vim a saber há poucos anos, o presidente da Federação Espírita já há vários anos é um tenente brigadeiro do ar, um 4 estrelas da Força Aérea. Que me surpreendeu bastante, porque os militares, eles correspondem, mesmo pegando as polícias militares e o Corpo de Bombeiros, a mais ou menos 4% da população brasileira. O pessoal que usa farda. Tem as suas famílias, que nos levam aí para cerca de 10 a 12% da população brasileira. Somos representativos. Só no Exército, 35 mil militares da ativa se declaram espíritas. Então, nós temos uma população grande. E aí, como é importante nós termos a oportunidade desse congraçamento, desta conversa. O centro espírita, como nós dizíamos, é um núcleo familiar. E ele começou exatamente em casas de família. O espiritismo começou em casas de família. Na casa da senhora Plane Maison, da senhora Boudin, do senhor Roustan, do senhor Carlotti e do próprio Allan Kardec. Mas com o advento do Livro dos Espíritos, cresceu muito o número de pessoas interessadas em conhecer a nova doutrina. É muito interessante uma colocação que é feita hoje no movimento espírita, que coloca de maneira clara o seguinte: Moisés trouxe a noção de justiça, do Deus de justiça. Jesus trouxe a noção do Pai de amor. Mas coube ao Consolador prometido, e Jesus nos promete a vinda do Consolador, trazer a noção da verdade. Com a chegada do Espiritismo, os dogmas ficam claros como sem embasamento. Como é necessário que nós tenhamos esta compreensão do papel que Jesus tem como modelo e guia da humanidade, mas o papel que todos temos de contribuir para o trabalho com Jesus. E assim se disseminam pela França os grupos espíritas. Quando vem o livro dos médiuns, há a multiplicação de pequenos grupos mediúnicos. Hoje, a orientação da federação... Hoje não, já... Eu estou ficando velho. Hoje já é desde 1960, né, Coronel? Então, a federação, há mais de 50 anos, ela nos orienta que o trabalho mediúnico seja feito nas casas espíritas, dentro do centro espírita. Mas muitos de nós, de mais idade, começamos o trabalho mediúnico ainda em grupos familiares, que vinham desde a época de Kardec. O que ocorre
é que a preparação da casa espírita dá uma sustentação melhor. Conversei há pouco tempo com o Preto Velho a respeito de um trabalho socorrista que está sendo feito num caso de subjugação e analisávamos o melhor lugar para atender, porque a pessoa é muito reativa, não quer ir no centro espírita. E ele falou, filho, a gente até atende nas casas, mas as condições que nós temos de trabalho no centro espírita são muito melhores. Então a gente vê, não é uma questão de dogma, não é uma questão de prescrição, é uma questão de otimização do trabalho. Como é que nós podemos servir melhor? Os núcleos espíritas são centros de fraternidade, de oração e do trabalho. É interessante, peço desculpas, viu? Aqueles nossos irmãos que já tiveram o desprazer de assistir uma palestra minha antes, mais um dos defeitos que eu tenho é que a gente às vezes repete história. Peço desculpas se escapar alguma. Mas a gente conversa nessa questão o seguinte, como é importante o trabalho. O Espiritismo pauta muito pela caridade. E estávamos conversando antes um pouquinho com o pastor da academia, e fiz questão de dizer a ele, eu fiz uma palestra uma vez para pastores e padres do Exército. E pus a máxima, fora da caridade não há salvação. E foi o padre José da Cruz que chegou pelo braço e falou, olha, o senhor ofende assim o pessoal evangélico, não fale desse jeito. Porque eles têm por postulado pétreo que a salvação é pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Só que o próprio Cristo nos disse o seguinte, quando lhe perguntaram o maior mandamento da lei, ama o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, o teu espírito. Mas eu lhe dou o segundo mandamento semelhante a este, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. O mestre nos ensinou isso. A única noção que fica mal compreendida algumas vezes, por quem não conhece a casa espírita, é pensar que fazer caridade é distribuir cesta básica. Não. O supermercado vende cesta básica. Muitos movimentos distribuem. O caminhão que sai distribuindo mercadoria também distribui cesta básica. Fazer caridade é aprender a amar ao próximo. Pode ser no momento de entregar a cesta básica. Pode ser no momento de conversa, pode ser numa xícara de café. Mas acontece que a caridade é a escola do amor. Uma senhora lá de Campinas parou de frequentar a cruzada, falou que é uma cobrança de caridade. Eu não gosto de ser cobrada. Não é cobrança de caridade. É que nós todos encontramos na caridade uma escola para aprender a amar o próximo. E quando nós aprendemos a amar aqueles que estão à nossa volta, a nossa vida é feliz. Como é gostoso quando a gente consegue estender a mão a alguém que está na iminência de cometer um erro e a pessoa depois vem e nos agradece. É muito interessante. A caridade vai se processar como? Fizemos uma palestra. Depende de como você faça a palestra. Se é uma palestra fria, sem contato humano, você transmitiu conhecimentos. Mas se a pessoa fala com emoção, com fé, com vontade de servir, ela ajuda muito. É um exemplo de Divaldo. Velho gosta de contar data para mostrar que é velho. Em 1991, Divaldo faz uma palestra no Colégio Militar do Rio de Janeiro, no ginásio de esportes do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Uma senhora chega no final da palestra e fala com Divaldo. Ela tinha ido ao Colégio Militar deixar a filha numa feira de ciência. Na saída, já contamos aqui, desculpa passar pela história, mas pode ter alguém que não estivesse. Na saída, ela vê o pessoal entrando no ginásio, intuída, ela entra, assiste a palestra em que Divaldo fala do caso da irmã dele que se suicidou. Ela vem no final abraçar o Divaldo e agradecer, que ela ia sair do colégio para se jogar de um viaduto. Eu tinha acabado de escutar a palestra do Divaldo. Ela entendeu o erro que ia cometer. Essa santa doutrina ilumina todos nós, mas faz uma coisa, ela nos dá um campo de trabalho. A casa espírita é uma fábrica de boas oportunidades. Quando a gente se reúne aqui, nas oficinas de trabalho que aqui são feitas, no lanche que é preparado para as crianças, nas aulas de evangelização, nas campanhas de agasalho, nós estamos tendo chance de trabalhar. E quem precisa do trabalho é o trabalhador. E o que é bonito aqui é que tudo é feito com simplicidade, como as primícias do cristianismo, sem símbolos, sem dogmas,
simplesmente aprendendo o que é essencial, o amar a Deus e amar ao próximo, trabalhando nas finalidades da casa espírita, que é difundir a verdade. Por isso que nós comentamos, quantas pessoas não têm dificuldade de entender as religiões por causa dos dogmas? O dogma é uma questão de aceitação. E deram muita discussão no passado. Na época de Santo Agostinho, ele defendeu 3 dogmas. E foi pena, porque nos 3 casos teria sido. Bom, um deles era menos importante, que era do dadismo, que era a questão se poderiam fazer os sacramentos da missa aqueles que tinham ou não permanecido na fé quando das perseguições. Mas 2 outros dogmas merecem atenção. Outro é do arianismo. Ário, bispo da Bretanha, trabalhava dentro da igreja e foi voto vencido de que Jesus não é Deus, é filho de Deus, como ele mesmo se designa. A grande diferença disso é que quando nós pomos que Jesus é filho de Deus e nós também somos, há uma esperança diferente para nós. Nós sabemos que ele é um irmão mais velho que tanto nos auxilia. Ário foi morto por defender essa ideia, por ordem de Constantino. Mas teve um segundo debate posterior a Constantino, que levou mais de 100 anos na igreja, e foi defendido por um bispo do norte da África, chamado Pelágio. Era o pelagianismo. Dizia o seguinte: nós seríamos salvos pela graça ou pelas obras? E o pessoal dizia, não, é pela graça. Pode ver, o bom ladrão foi salvo na última hora. Ele mostrou o arrependimento e começou o caminho do resgate dele, mas ele terá que trabalhar muito para resgatar o que fez errado. Nós somos salvos pela obra. Porque o que é a salvação? O Centro Espírita nos ensina, a salvação não é ir para o céu e ficar escutando anjo tocar harpa eternamente. Haja repertório musical, porque se ninguém vai aguentar. Em verdade, nós temos a oportunidade de entender que o universo é de constante trabalho. Jesus diz que o Pai trabalha constantemente. O universo continua crescendo. Nós temos hoje a prova de tudo isso, mas essa realidade nos é transmitida dentro da casa espírita, pelo acolhimento fraterno, pela conversa que cada um dos senhores tem com quem chega, pela assistência espiritual e pelos trabalhos de assistência social. A gente fala o seguinte, não, mas vem cá, o importante é transmitir a mensagem. Não tem nem dúvida que é importante, é fundamental transmitir a mensagem, mas quantas e quantas vezes a gente não precisa levar junto um prato de comida? Um dos projetos assistenciais nossos de Campinas, 10 horas da manhã de um sábado, 2 meninas, irmãs, uma de 12, outra de 13 anos, desmaiam. Aí, atendemos, tal. O que houve, filha? Eu estou 2 dias sem comer. Por isso que elas desmaiaram. Então, quando os senhores fazem o trabalho maravilhoso que fazem aqui, leva um grande benefício. Além do que, a espiritualidade aproveita as orações que são feitas para imantar aquela comida e não ser só um nutriente, ser também as bênçãos que são entregues. E nós vemos que esse aprimoramento íntimo que o estudo vai nos dando nos auxilia muito. Quem aqui participou ou participa de reuniões mediúnicas? Levanta a mão para mim, faz favor. Bastante gente com experiência. Nós vemos bem, há um livro da doutrina que é fantástico, Céu e Inferno. Quem já leu? Bastante. Coronel, parabéns. E quem lê Céu e Inferno vê que os espíritos que conhecem um pouquinho do espiritismo trazem a notícia que a chegada deles foi mais fácil. Chegar do outro lado da vida sem conhecer nada é muito pesado. Parentes nossos que se comunicaram conosco recomendaram às filhas, fale com sua irmã. Veja se ela conhece um pouco e vem. Sofri muito aqui na chegada. A casa espírita prepara todos nós para a vida verdadeira. É interessante que o espírito é meio diferente dos outros. Não é a morte. A morte não existe. A gente troca de roupa. É muito interessante, né? Como essa noção não é nova. Ela vem desde os egípcios. Mas algumas grandes cabeças do mundo fizeram questão de pôr na sua lápide, né? Benjamin Franklin
um dos grandes ideólogos da liberdade dos Estados Unidos, da independência, ele colocou na sua lápide, aqui jaz Benjamin Franklin, livro velho, de capa rota e folhas amareladas, mas que há de voltar em nova edição, revisada e melhorada pelo autor. Então, quando nós vemos isso tudo, a gente vê que aquilo que a casa nos traz é uma grande bênção, que não há hierarquia entre nós. Não há hierarquia formal, nós somos todos irmãos. Nós vemos em o Evangelho segundo o Espiritismo uma rainha de França dizendo o seguinte: olha, hoje eu peço àqueles que eram meus servos. Nós aprendemos que o que vale é a bondade do coração, e ela nos garante o acesso. Não adianta a gente trabalhar muito e falar assim, não, eu me lembro de um espírita, frequentador da Cruzada, nosso amigo, lá no núcleo do edifício da Praia Vermelha, que quando comentavam sobre Umbral dizia assim, não, eu não vou passar pelo Umbral. Eu? De nenhum. Valéria se lembra dessa passagem. Eu sou um homem bom, tal, tal. Eu já olho assim e falo, gente, o Coronel Carvalho vai me buscar lá. O que eu vou passar, eu sei que eu vou. Só quero ver se alguém lembra de me buscar. Porque, em verdade, nós sabemos de quantos defeitos nós temos. Quanto nos falta de evolução. Mas a gente sabe que a salvação está na nossa mão. E que a Casa Espírita nos propicia inúmeras oficinas para isso. Cada pequeno trabalho, quanto não nos auxilia, como é bom poder servir. A gente vê que, inclusive, a doutrina começa a caminhar. A cruzada dos militares espíritas, ela tem um papel muito importante junto das Forças Armadas e das Forças Policiais. As Forças Policiais têm, talvez, o maior índice de suicídio do Brasil, porque a condição de trabalho é muito desgastante. Essas mulheres, esses homens que vestem farda, precisam muitas vezes de uma atenção especial. E quem consegue fazer isso são aqueles que estão trabalhando com a doutrina mais próximo deles, que pode estender a mão no momento certo. É verdade que o suicídio é um mal de qualquer época da humanidade. Hoje a gente recebe mais notícias, mas infelizmente é um flagelo que se arrasta por muito tempo. É difícil, pouquíssimos de nós talvez tenhamos escapado do erro do suicídio, em algumas das nossas encarnações. Mas hoje não, a gente tem esperança, a gente sabe quanta coisa boa vem depois, e mesmo o erro mais atroz, ou a dificuldade maior que tenhamos, nós podemos trabalhar e devolver em bem os erros de passado. Como a gente observa, inclusive, que outras religiões se aproximam, nós já comentamos aqui uma vez, um elogio que o pastor Profírio, que era o pastor da academia, fez a esta casa quando ele veio visitar, que ele nunca foi tão bem tratado quanto a ocasião em que ele aqui esteve, com o Coronel Carvalho e vários dos dirigentes desta casa. Por quê? Porque as comunidades cristãs da primeira época eram assim. Paulo recomendava que, mesmo que nada tivessem de especial, se reunissem e compartilhassem, inclusive, as pequenas refeições. É interessante que, do grego, há 3 expressões para o amor. Vocês conhecem essa questão. O eros, o philos e o ágape. O amor mais ligado à sensualidade é o eros, o amor mais ligado à família, à filiação é o philos, mas tem aquele amor fraternal, que é traduzido no grego como ágape, e se estendeu a aplicação da palavra para o lanche em comunidade, em que as comunidades cristãs da primeira época sentavam-se à mesa e conversavam sobre a boa nova, comendo alguma coisa. Paulo ainda dizia, nem que seja só pão e água, não percam a oportunidade de fazer o ágape. E nós vemos aqui nesta casa o acolhimento que é feito, os lanches, as reuniões fraternais que o senhor nos explicou, que o pessoal se reúne e faz para auxiliar o movimento. E a cruzada tem essa questão de continuidade. Quando nós saímos daqui e vamos para outros locais, depois de formado, esta foi a segunda unidade em que eu servi.
Então, foi a segunda movimentação, mudança de casa que eu fiz depois de formado, depois de casar-me com Valéria. Após estar aqui, fizemos mais 26, antes de nos aposentarmos. Então, a gente vê o seguinte, seria de nós não fosse a cruzada, não fosse exatamente esse acolhimento que o Centro Espírita nos dá de forma grata, fecunda. Como é bonito o estudo que aqui se desenvolve, o estudo das obras básicas, das obras complementares, as conversas fraternas. Até uma coisa que a gente tem que premiar, cumprimentar essa casa. A terapia espírita de auxílio, ela se processa pelo passe, pela magnetização da água, né, a fluidificação da água, pela irradiação e pelo evangelho no lar. É muito importante mantermos pura a doutrina. Cromoterapia, reiki, terapia de vidas passadas, pirâmide, constelação familiar, por muito mérito que tenham, não são práticas espíritas. O coronel Danilo, presidente da Cruzada por tantos anos, acho que mais de 20 anos ele foi presidente da Cruzada, desde o falecimento do coronel Kremer, também do saudoso coronel Kremer. O coronel Kremer já trabalhava nesse sentido. Nos orientaram sempre. À época, eu fazia curso de cromoterapia em núcleo da Cruzada. Eu falei, Asbeck, não pare com isso. Não por nada. Quando o cristianismo importou para dentro do cristianismo as estatuetas que os romanos usavam, ele começou a desandar. E é aí que a gente para pensar, de fato, Jesus não cultuava imagens, não tinha rituais, não tinha sacerdotes, tinha trabalhadores. E felizes de nós, podemos trabalhar. Cada um de nós que aqui estamos, conforme o tempo passa, mais nos alegramos de termos podido trabalhar. E vemos essa campanha sendo feita de uma maneira muito informal, por palestras, por cartazes, pela comunicação de mídia, mas tudo isso é forte porque é sustentado por um ambiente de fraternidade. Há um ditado antigo, eu coleciono pensamentos que a gente vai encontrando, e um ditado antigo diz o seguinte: poucas coisas conheço, tão destruidoras quanto um bom conselho seguido de um mau exemplo. Então, quando a gente faz a campanha espírita, difunde cartazes, chama para uma palestra, a pessoa chega, entra, senta, vai embora, ninguém falou boa noite, ninguém disse bem-vindo, nós perdemos uma oportunidade. Já quantas vezes a pessoa vem, passa por essa casa, sai pela porta se despedindo, emocionada e falando o seguinte: nossa, como é gostoso aqui. Mas isso tem que continuar gostoso aqui para as futuras gerações, para esses jovens que nos sucedem, para todos que aqui estão. A cruzada normalmente tem sido procurada em várias guarnições por ser uma casa acolhedora. Quando nós visitamos, a última ocasião que eu tive o privilégio de ir lá a Barra Mansa, fazer uma palestra, incomodar os nossos irmãos de Barra Mansa, tinha pessoas que lá estavam chegando e comentaram comigo: não, aqui é muito gostoso, aqui a gente se sente em casa, e assim tem que ser. É muito interessante que nós, inclusive, temos feito um trabalho, estavam conosco hoje, filando a boia aí que os senhores prepararam, deliciosa por sinal, fazendo um lanche juntos, o pastor e o padre. E Maria Helena fez a caridade de trazer para o padre, o pastor aqui para conhecer nosso salão. O padre conta com o pessoal da cruzada como irmãos em fé, cristãos prontos para auxiliar. Nós tivemos oportunidade de conversar uma vez, lá em Brasília, na passagem para a reserva do General Chalela, com o arcebispo militar do Brasil, Dom Marconi, e o arcebispo emérito, que é o anterior Dom Marconi que se aposentou, Dom Fernando. E a cruzada, como agradecimento ao Oratório do Soldado, presenteou com uma pintura de Nossa Senhora, a ala católica, porque nós fomos acolhidos naquilo que era uma igreja católica, e lá estamos já há mais de 35 anos. Então, quando foi ofertado o quadro, ficou um carinho muito grande, uma gratidão dos católicos pelo nosso respeito para com eles. Um dia que nos encontramos, chegou o Marconi e me apresentou para Dom Fernando. Falou: esse daqui é o espírita mais católico que eu conheço.
Aí Dom Fernando chegou, estendeu a mão e falou: prazer, Yasbeck, eu sou o católico mais espírita que eu conheço. Eu falei: por que, Dom Fernando? Eu falei: porque eu estudei toda a codificação. Se eu ia trabalhar com os espíritas, eu tinha o dever de conhecer como é a doutrina espírita. É muito interessante que eu soube depois por outras pessoas, de forma gaiata, eu acho que já contaram aqui. Levante a mão todos que sabem a história do avião quando ele estava lendo o livro dos Espíritos. Só 2? 3. Então eu posso contar para os demais, depois vocês me corrigem aí, faz favor. Ele voltava do Vaticano, lendo o livro dos Espíritos, né? Mas com um traje de arcebispo. E a senhora da cadeira ao lado olhava para ele, olhava para o livro, olhava para o livro. Chegou um ponto que ela não aguentou, falou: você não pode ler isso. Isso é coisa do demônio. Você não pode ler isso. Ele se ri contando a história, por quê? Exatamente porque a tolerância religiosa, a convivência entre religiões, começa dentro da casa espírita, mas não termina no muro da casa espírita. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Como é importante que esse amor transcenda as paredes, os muros, para que efetivamente alcance todos nós. O nosso reconhecimento a todos vocês, pelo trabalho que têm feito. Por esta ser uma casa de oração e trabalho, porque a fé sem obras é morta. Nossa gratidão a Deus, nosso Pai, por nos conceder essa santa doutrina, que nos conscientiza das nossas dívidas passadas, mas também da misericórdia divina que nos permite servir em bem. E é interessante que isso não é só neste plano, é nos dois planos. Uma irmã nossa, desencarnada, que se comunicou por uma médium da família por mais de 40 anos. Algumas vezes, assim, a gente agradecia as orientações dela, o carinho dela para conosco, a elogiávamos. Ela falava: filho, eu que agradeço, eu errei tanto na última encarnação. Se não fosse a mediunidade e a oportunidade de trabalhar com vocês, eu estaria tão pior. É interessante, porque a gente sempre pensa do nosso lado, mas os irmãos que trabalham conosco também têm essa oportunidade de crescimento. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. E quando temos na caridade a oportunidade de amar e servir, temos uma oportunidade preciosa de trabalhar com os nossos irmãos. A gente fala, nós conversávamos um pouquinho antes da vivência que tivemos. Eu sei que o Carvalho conheceu, acho que o Gentil e Norma também conheceram a irmã Cordeiro. Não sei se mais alguém aqui conheceu. Levanta a mão, faz favor. É uma boa técnica para acordar o pessoal, viu, Coronel? Pedir para levantar a mão. Aí a irmã Cordeiro ia conosco, lá no Surubi, para ajudar as famílias. Ela nos presenteava, às vezes, com mensagens. Ela gostava de estar junto com o pessoal católico, pessoal espírita, perdão. O pessoal espírita também, além do pessoal católico. Por quê? Porque o pessoal espírita ia ao encontro do próximo. A casa espírita tem que ir, o espírita em geral, né? Tem que ir ao encontro do próximo, dentro e fora da casa. E ela nos deixou inúmeras mensagens bonitas. Eu costumo lembrar, fugindo um pouquinho ao roteiro da palestra, mas é porque eu acho que certas mensagens que recebemos valem a pena ser repetidas mais de uma vez. Quando ela era, a irmã Cordeiro, uma das madres que serviam no hospital da academia, às 3 da tarde elas faziam para os baixados um iogurte que elas mesmas preparavam. Era interessante que elas compravam o pozinho de gelatina com o dinheirinho que elas ganhavam. O leite elas talhavam que elas recebiam da mãe e faziam com tanto carinho que aquele iogurte era uma delícia. E por uma coincidência, todos os cadetes baixados recebiam visita justo na hora do iogurte, certo? Sem o menor interesse. Eu era um daqueles que ia visitar o pessoal justo nesse horário. E um dia, conversando com ela, em cima da geladeira tinha uma mensagenzinha, um impresso pequenininho, tem até hoje guardado esse impresso conosco, em que ela deixava uma mensagem, que é a penúltima que eu deixo hoje, para nós nos lembrarmos sempre que Deus está sempre conosco. E dizia assim: remédio maravilhoso
para todos os momentos difíceis, para todos os momentos de dor, para todos os momentos de dúvida, para todos os momentos de angústia, para todos os momentos de desespero. Lembrar-se de Deus, entregar-se a Deus, esperar em Deus e vencer com Deus. Esse é um pensamento, é um texto católico, mas como ele é rico para todos nós, não é bem esta a verdade do nosso dia a dia? Que a lei de Deus, que é a lei de amor, que está sempre conosco, como é importante a gente saber lembrar de Deus, entregarmos-nos a Deus, esperarmos em Deus para vencermos com Ele. O Pai está sempre conosco. No nosso dia a dia, a doutrina nos deixa inúmeras mensagens. Eu gosto muito de uma mensagem de Casimiro Cunha, chamada Na Jornada de Luz. Casimiro Cunha, todos conhecemos, poeta, se comunicou por Chico muitos anos. A vida dele em Vassouras, interior do Rio, 7 anos órfão de pai, 14 anos cego de uma vista, 16 anos cego de outra, só fez a escola primária. Quando ele se casa aos 23, vai viver até aos 36, ele tentava ajudar a patroa, escrevendo poesias de coisas que ele tinha conhecido. Desenvolveu uma sensibilidade maravilhosa, porque todo aquele que quer fazer o bem conta com a assistência do alto. E entre as suas mensagens, aquilo que ele colecionou e começou em vida, ele continua depois por intermédio do Chico, por intermédio de vários livros, né? Cartas do Evangelho, Cartas para a Família, Cartilha da Natureza. Da Cartilha da Natureza, que a gente gosta muito pela sua simplicidade, ele nos traz várias poesias, já fizemos algumas aqui, mas no livro Caridade, do Chico, autores diversos, numa das poesias ele põe Na Jornada de Luz, para que a nossa caminhada seja uma jornada de luz, dizendo o seguinte: no caminho da fé viva, sob a luz que nos governa, não deixes de entesourar as bênçãos da vida eterna. Toda fortuna terrena em grandes teres e bens começa devagarinho em diminutos vinténs. Assim também, vida fora, as graças e dons divinos principiam levemente nos serviços pequeninos. Um sorriso de bondade no espinheiro da aflição descobre fontes sublimes de paz e consolação. Uma gota de remédio, um bolo, um caldo, uma flor, no campo da humanidade são sementeiras de amor. Um livro que nos melhore e nos ensine a pensar. É luz acesa brilhando no rumo do eterno lar. Uma visita fraterna que reconforte e que ajude e faz milagres de esperança e estímulos de saúde. Um gesto de caridade apaga muitas feridas. Um minuto de evangelho pode salvar muitas vidas. O silêncio generoso da desculpa de um momento pode poupar muitos anos de conflito e sofrimento. De gotas d'água o ribeiro é a doce e clara união. De minutos faz-se o tempo, de migalhas faz-se o pão. Quem se propõe a atingir virtude, glória, beleza, encete a romagem santa na pequena gentileza. Se pretendes alcançar os sóis da excelsa alegria, aprende a galgar, amando os degraus de cada dia. Que Deus nos abençoe nessa nossa escalada. Que Jesus proteja, ilumine e mantenha, guarde esse lindo centro espírita que foi aqui consolidado por todas as senhoras e senhores. Muito obrigado.